eu me lembro, deputado Paulão, nessa casa, quando nós entregamos, a MB entregou o pedido da PEC, e foi um dia tão emocionante que, inclusive, o líder da bancada da advocacia aqui, o deputado Fábio Tradi, quis gravar um vídeo mostrando o apoiamento dele da OAB ao nosso pleito, o que indica que o nosso pedido tem amplo assentimento do sistema de justiça, levando em consideração que no Brasil a gente tem 1.300.000 advogados inscritos, 18 mil juízes, então isso é um anseio que é chancelado por todos aqueles que atuam no sistema de justiça, a demonstrar que prejuízo nenhum haverá nem aos cofres públicos, nem aos tribunais e muito menos à carreira da magistratura. Bem, ao contrário, será um enorme benefício, porque a gente vai conseguir entregar tranquilidade, paz de espírito a esses juízes que fazem concursos para outros estados. E essa justificativa de por que fez para outro estado? Porque, às vezes, o concurso que estava aberto era só no estado vizinho. Porque, às vezes, não houve oportunidade do estado em que a pessoa vive, em que a pessoa foi criada, de ter a opção de fazer a prova. Então, a vida é assim, né? A gente migra, e quem estuda para concurso sabe que estuda para qualquer concurso, né? E para qualquer estado. Então, com a aprovação da PEC da permuta, a gente debela essa suposta dúvida, que, na minha opinião, não existe dúvida, porque o texto constitucional mesmo já permitiria essa interpretação, mas as dúvidas dos tribunais a gente debelaria com a aprovação dessa PEC. É importante ser dito também que a AMB provocou o Conselho Nacional de Justiça com relação a isso, e eu fico muito feliz de dividir hoje a bancada aqui com o conselheiro André Godinho, né, que é da Bahia, da classe da advocacia, que fez um voto belíssimo, apontando a constitucionalidade do pedido e, portanto, que administrativamente ele poderia ser aceito pelo Conselho. Infelizmente, ele saiu, o mandato dele encerrou, e esse processo não foi pautado a tempo desse voto ser externado, mas esse voto está consolidado e chancelado em 2 pareceres de grandes constitucionalistas, né? O primeiro deles, o Gustavo Binemboim, e também o Daniel Sarmento, que são pessoas que interpretam a Constituição de uma forma belíssima, inclusive com pareceres no Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que a Casa tem bastante conforto para aprovação do texto, com um pequeno ajuste que eu vou explicitar aqui ao longo da minha fala, mas tem bastante conforto jurídico, constitucional, e, mais do que isso, né, vai garantir um conforto de vida a esses magistrados que pretendem simplesmente só isso, estarem ao lado de suas famílias, pertencerem ao lugar de onde eles vieram. Então, dito isso, deputado, e feitos os agradecimentos especiais, essa reivindicação é uma reivindicação dos juízes estaduais, porque os juízes trabalhistas, os juízes federais já podem, né, permutar, e ela tem base nos princípios da isonomia e da unicidade do Poder Judiciário. O princípio da unicidade do Poder Judiciário ele é tratado tanto na Constituição, né, como em diversas decisões judiciais, em diversos textos legislativos. O tratamento que é dado ao Poder Judiciário brasileiro é um tratamento de unicidade, ou seja, ele tem as mesmas características, deve ter os mesmos direitos e as mesmas conformações em todo o território nacional. É importante, a esse respeito, destacar um conhecido voto proferido na ADI 3367 do DF, de relatoria do então ministro César Peluso. Diz ele: negar a unicidade do Poder Judiciário importaria desconhecer o unitário tratamento orgânico que, em termos gerais, lhe dá a Constituição da República. Uma única lei nacional, um único estatuto, rege todos os membros da magistratura. Independentemente da qualidade e denominação da justiça em que exerçam a função, que é a Lei Complementar 35 de 1979, que é a nossa famosa LOMAN. Então, só a LOMAN nos rege, somos únicos. Por que nós temos tratamento diferido com relação à possibilidade de permutar? A todos aplicam-se as mesmas garantias e restrições concebidas em defesa da independência e da imparcialidade, fecho aspas.
Nesse sentido, somente uma previsão expressa na Constituição de jurisdições autônomas e independentes entre si poderia justificar a defesa de uma estrutura fragmentada da justiça brasileira, o que não acontece. Inexiste, então, na Constituição Federal, quando dispõe sobre a estruturação do Poder Judiciário, diferenciação de direitos, garantias, prerrogativas funcionais entre os membros desse poder, tendo em vista que a unidade que o caracteriza encontra-se indissociável de um tratamento isonômico. Sob essa compreensão, impõe-se reconhecer que as repartições do Poder Judiciário denotam apenas um aspecto organizacional, sem, contudo, erigir qualquer fator de diferenciação entre magistrados que ocupam posições distintas dentro de um desenho institucional. Em parecer jurídico sobre a matéria, o professor André Ramos Tavares, que hoje compõe, inclusive, o Conselho de Ética da República, livre docente em Direito Constitucional pela Faculdade do Largo de São Francisco, doutrinador em Direito Constitucional, entre suas obras, o curso de Direito Constitucional da editora Saraiva, 19ª edição, é categórico ao afirmar que, aspas, a se tomar o modelo esculpido na Constituição vigente, não há dúvida de que a estrutura judiciária brasileira é unitária, nacional. A presença de um espaço próprio para atuação, competência jurisdicional, de cada uma das vulgarmente chamadas justiças, não pode conduzir à conclusão que seria de todo equivocado e indesejável de que o Poder Judiciário no Brasil é fragmentado. Em suas considerações, ele afirma ainda que, quando se fala em justiça estadual, isso não significa que a jurisdição, nesse caso, derive das leis estaduais. Não deriva e nelas não encontra sua base de funcionamento. Toda descentralização da justiça tem origem na Constituição Nacional. Isso vale desde a organização judicial, artigo 92, o regime funcional uniforme, artigo 93, passando pela previsão das mesmas garantias e vedações aos magistrados, artigo 95. Até o seu funcionamento, em todos os âmbitos materiais e níveis, deve obedecer leis processuais iguais criadas exclusivamente pela União, artigo 22, inciso 1º. Outro ponto que o professor André Tavares levanta em seu parecer e que reforça a ideia de unicidade do judiciário e da magistratura, refere-se à criação do CNJ, já que se trata de órgão com competência fiscalizatória em termos administrativos e financeiros sobre todos os tribunais, inclusive os estaduais, federais, trabalhistas e até os superiores, à exceção do Supremo Tribunal Federal. A unidade que permeia o Poder Judiciário e seus membros é intrínseca a um tratamento isonômico. Não se justifica, portanto, que haja diferenciação entre juízes no que tange ao direito à remoção ou permuta, uma vez que a permuta de juízes vinculados a tribunais diversos não é vedada pela Constituição Federal, tampouco um direito exclusivo do magistrado federal ou trabalhista. Percebe-se, então, que o artigo 107, parágrafo 1º da Constituição, o qual prevê a permuta de juízes dos tribunais regionais federais, não deve ser interpretado restritivamente, pois o dispositivo, na realidade, confirma a possibilidade de permuta entre magistrados vinculados a diferentes tribunais, não se tratando de um direito exclusivo desse segmento de justiça. Aliás, no âmbito da justiça do trabalho, essa espécie de permuta é prática antiga, que ocorre mesmo sem haver dispositivo constitucional expresso, pautando-se unicamente em condição prevista na Resolução 103, de 23 de novembro de 2020, do Tribunal Superior do Trabalho. Não se identifica, portanto, nenhum desequilíbrio na organização funcional do Poder Judiciário com a movimentação entre juízes de direito, que, embora advindos de diferentes estados, são igualmente capacitados para desempenhar as competências inerentes ao poder jurisdicional. À vista disso, resta claro que a admissão da permuta não atenta contra o interesse público, constituindo-se, antes de tudo, um prestígio ao direito de todos os integrantes da magistratura à preservação dos seus laços sociais e familiares, pois muitas vezes a vocação para a judicatura leva muitas pessoas a ingressar na carreira, ainda que em estados distantes de onde firmaram seus laços afetivos. Além disso, a permuta homenageia o princípio da eficiência, visto que a possibilidade de permuta entre juízes estaduais diminui a chance de pedidos de afastamento e contribui para a qualificação do magistrado, na medida em que este desenvolve conhecimento das peculiaridades regionais de sua lotação. De mais a mais,
Outra manifestação do princípio da eficiência no que tange à permuta diz respeito à redução de despesas com a realização de concursos públicos, dos quais não raras vezes participam magistrados que não pretendem mudar de carreira, mas apenas de localidade. Ante essas considerações, observa-se que admitir a permuta entre magistrados de diferentes tribunais de justiça, além de constituir uma expressão da unidade do Poder Judiciário e isonomia no âmbito da magistratura, também caminha no sentido de concretizar tanto o interesse da administração pública, que se revela na economicidade em relação à realização de concursos públicos, quanto o interesse do magistrado, que deve ser protegido, que deve ser preservado como guardião da democracia brasileira. E esse interesse se revela na manutenção dos seus laços sociais e afetivos. Eu só pondero, presidente da mesa, que, para não haver abstrações na interpretação do texto constitucional que se pretende modificar, a extensão do direito à permuta deve restringir sua aplicabilidade dentro do mesmo segmento de justiça, porque tem só essa discrepânciazinha. Então, eu finalizo a minha fala ratificando os termos já apresentados e que deverão ser esposados aqui pelo conselheiro André Godinho no seu voto pela aprovação da permuta no Conselho Nacional de Justiça, ressaltando que não só não há vedação constitucional, como pelo princípio constitucional da isonomia, é o caminho que essa casa deve adotar como preservação desse poder que tem sido não só o guardião da sociedade, dos seus direitos fundamentais, mas da democracia e do pleno funcionamento desse país que a gente chama tanto chamado Brasil. Muito obrigada. Eu queria encerrar, na verdade, consolidando tudo que foi dito aqui. São falas complementares e que apontam para um único caminho, o caminho da constitucionalidade, o caminho da necessidade de aprovação dessa matéria. E reafirmando, deputado Pedro, que no Brasil, na nossa Constituição, com relação à magistratura, a gente tem o princípio da unicidade. A magistratura é única, nós temos uma única lei orgânica, nós temos uma única conformação constitucional, e essa divisão territorial de competências, ela é uma divisão unicamente para facilitar a prestação da jurisdição. Ela não se dirige não significa um impeditivo à carreira. Dizer que, em termos exemplificativos, um concurso recente na Bahia, dos 110 aprovados, 55 eram de outros estados. Isso demonstra a necessidade de nós acomodarmos esse magistrado, acomodarmos esse profissional na sua vida afetiva, né, na sua vida de origem. E também uma pesquisa da MB, que foi realizada recentemente, aponta que quase 95% dos magistrados brasileiros ouvidos entendem que é necessária a aprovação da regra da possibilidade de permuta. Com essas palavras, eu agradeço mais uma vez a essa comissão a oportunidade de falar publicamente, consignar aqui na casa a nossa visão sobre o tema, que, ao fim e ao cabo, deputado, ela me parece quase unânime. Todos que foram ouvidos aqui falam pela sua aprovação. Então, eu agradeço mais uma vez e reafirmo a necessidade só de que isso seja trabalhado de forma urgente, já que há tantos anos a gente discute um tema aqui que não tem grandes divergências e que representa um futuro bastante calmo para a carreira da magistratura e do Ministério Público. Muito obrigada.